Então, gente, dando continuidade aqui, né, no MHC, pode me perguntar aí, professora. Então, agora, gente, que a gente terminou, né, relembrou aqui as células apresentadoras de antígeno, que são só essas três, vamos lá para falar especificamente do famoso MHC, que foi até uma dúvida de uma colega da turma aqui, né, logo no início dessa reunião. O MHC, gente, é próprio. O MHC é nosso. Antígeno é antígeno. Antígeno é estranho. Antígeno é a bactéria, é o vírus. E aí é o que eu estava falando na aula, na reunião anterior. Grande parte dos antígenos que a gente entra em contato tem estrutura proteica. E como ocorre o processo de fragmentar esse antígeno, né? Como a gente já viu em outros momentos, que esses antígenos eles são fragmentados, eles são processados. Os fragmentos desse antígeno a gente chama de peptídeo. Então, todo antígeno que é proteico, o fragmento da proteína a gente chama de peptídeo, tá? Então, peptídeo é fragmento de proteína. E aí, o MHC, ele é nosso, tá nas nossas células. Então, o que é o famoso MHC? O MHC, gente, são proteínas. Então, o antígeno tem estrutura proteica? Tem. Mas no nosso corpo também tem muita proteína. Né? Vocês acham comigo que nós temos muita proteína. Então, MHC é uma proteína. Só que proteína que é essa? É uma proteína nossa. É uma proteína que está presente na membrana das nossas células. E aí, essas células, elas apresentam esses peptídeos para o linfócito T, tá? Então, o MHC está presente nas nossas células, que foi exatamente aquele desenho que eu fiz para vocês ali antes da reunião acabar, né? Então, a gente tem uma célula nossa, nessa célula nossa tem uma estrutura. E nessa estrutura tem o peptídeo, que é o estranho. Tá? Então, esse cinza aqui é o MHC e esse vermelhinho é o peptídeo, é o antígeno peptídico, ou seja, é o estranho. Então, o MHC está presente na membrana das nossas células, tá? Então, o MHC é esse cinzinha. E aí, é ele que vai apresentar o antígeno peptídico para o linfócito T, para o linfócito T reconhecer. Por isso que eu desenhei aqui para vocês, antes da reunião do Zoom lá encerrar, né? Eu desenhei lá para vocês o linfócito T. E aí, o que o linfócito T fazia? O linfócito T vinha e reconhecia isso aqui. Então, tinha um chave e fechadura aqui, né? Então, o MHC são proteínas presentes nas células que apresentam antígeno peptídico para os linfócitos T reconhecer, tá? Entendeu certinho aí? Quem estava com dúvida, né? E em humanos, a gente dá o nome de HLA, tá? Então, vamos lá, né? Qual que é a função do MHC? Então, como a gente já estava comentando, o MHC ele tem a função de apresentar antígeno. Então, o MHC está na membrana da célula para apresentar o antígeno. O antígeno está grudado nesse MHC. Além disso, o MHC é importante na rejeição a transplante. Por quê? Porque o órgão também é estranho na hora de um transplante, né? Então, o MHC é que vai identificar que aquela outra pessoa, que o doador, tem um MHC estranho. E tudo que é estranho, o que a gente faz? Rejeita. Por isso que antes de fazer um transplante, tem que fazer teste de compatibilidade. Por quê? Se uma célula for parecida com se a célula do doador for parecida com a célula do receptor, aí pode fazer transplante. Agora, se a célula do doador for completamente diferente da célula do receptor, vai dar merda, né? Que é o tema que a gente vai discutir na próxima semana. Então, função básica do MHC:
pinta de vermelho aí, ó. Faz firulinha aí e prega na parede do quarto. Função de MHC: apresentar antígeno e rejeição a transplante a enxerto, tá? Vamos lá. Aqui, né, é o processo que eu tinha mostrado para vocês da ativação da célula T. Então, uma célula T, gente, ela só vai responder, então, que é a resposta da célula T. Ela só vai responder, ou seja, só vai ter uma resposta positiva quando isso aqui acontecer. Célula T só vai ser ativada, a resposta imune adquirida da célula T, resposta imune adquirida celular, só vai responder quando existir isso aqui. Quando tiver uma célula apresentando um antígeno com um MHC e com um peptídeo, e a célula T reconhece. Se a célula T não reconhecer, ela não responde. A célula T, ela não liga diretamente ao antígeno. Isso aqui, ó, não existe, ela não consegue ligar diretamente ao antígeno. Ela só reconhece MHC, tá? Então, quando acontece isso aqui, ó, nada existe, nada acontece. Obrigatoriamente tem que ter um MHC. E se o MHC for estranho, também, ó, nada acontece, tá? Então, só nisso aqui, só desse jeito que tem a resposta da célula T, que foi aquele desenho que eu fiz para vocês lá no slide anterior, né? E o detalhe é o seguinte, nós temos dois tipos de MHC. MHC de classe 1 e MHC de classe 2. Às vezes, vocês, em algum momento aí, estudando para os seminários, né, vocês acabaram vendo outros tipos de MHC. Por exemplo, existe um MHC que é o MHC de classe 3. Só que o detalhe é o seguinte, gente, na internet tem muita informação que está ainda em estudo, tá? Muita pesquisa. Então, às vezes, você lê um artigo da USP que fala do MHC de classe 3. Eu super respeito a USP. Eu super respeito todos os pesquisadores da USP, da UFG, da UNB. Só que eles estão pesquisando, tá? Então, os artigos na área de imunologia são ensinamentos muito avançados. Então, nesse momento, a gente volta para os livros de imunologia, tá? Artigos, tem coisas que os livros ainda não estão contando. Artigo científico é o que há de mais moderno na imunologia, está em artigos científicos, tá? Mas nós precisamos nos embasar no livro, né? Igual esse aqui, ó, é o livro do Atlas. Então, gente, para a prova, para concurso público, a gente baseia no que está no livro do Atlas, tá? Então, até o momento, os MHCs que estão descritos nos livros é o MHC de classe 1, o MHC de classe 2. Os outros ainda estão em estudo, tá? O que significa isso? Vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Aqui é a imagem do MHC de classe 1. E aqui é a imagem do MHC de classe 2. Essa é a estrutura deles, a morfologia deles, tá? Vocês observam que tem uma pequena diferença entre o tipo 1 e o tipo 2, mas são diferentes. Os dois têm uma fenda de ligação, que é o lugar em que o antígeno vai se encaixar. Então, aqui, ó, é onde o antígeno se encaixa, tá? Essa região, a gente fala que ela é polimórfica. Por que ela é polimórfica? Porque ela vai variar de acordo com o antígeno, tá? Então, é aqui que o peptídeo encaixa. Então, aqui, ó, fenda, peptídeo, ligante. É a fenda de ligação do peptídeo. Beleza. Agora, tá vendo aqui que também tem uma diferença, né? Qual que é essa diferença? Essa aqui, ó, não tem aqui. E o que a gente observa? Isso aqui, todo MHC de classe 1 tem isso aqui, essa estrutura, tá? E aí, o que a gente observa? O único linfócito T que consegue encaixar no MHC de classe 1 é o CD8, tá? Então, a gente observa que é uma questão de chave fechadura, viu, gente? É uma questão de chave fechadura.
Então, o MHC de classe 1, quem encaixa no MHC de classe 1? O linfócito T, CD8, é morfológico, tá? Já o linfócito T, CD4, ele consegue encaixar no MHC de classe 2, entendeu? Então, a gente tem aqui, ó, o MHC de classe 2, quem encaixa no MHC de classe 2 é o linfócito T, CD4. Isso é uma questão estrutural, gente. Isso é uma questão de morfologia, tá? É chave e fechadura que tem que acontecer. Então, diante disso, vamos lá. O MHC de classe 1, ele consegue encaixar em quem? Quem que encaixa no MHC de classe 1? Somente o linfócito T, CD8. Porque é uma questão de chave e fechadura. É morfológico isso. Só o CD8 que consegue encaixar no classe 1. E o CD4 consegue encaixar só no classe 2. Ou seja, o MHC de classe 1 só consegue apresentar antígeno para o CD8. Por que ele não consegue apresentar para o CD4? Porque ele não encaixa. Não tem chave e fechadura. Entendeu? Então, MHC de classe 1 só apresenta antígeno para o linfócito T, CD8. O MHC de classe 2 só apresenta antígeno para o linfócito TCD4. Isso aí, gente, prega na parede também. Marca de marca-texto. Põe debaixo do travesseiro, que é para você nunca esquecer isso na vida de vocês. Semana que vem, eu quero todo mundo com isso na cabeça. Ou então, faz a cola aí, ó, e põe a cola do lado do seu celular, do lado do seu computador na hora da aula. Tá? E isso vai estar na prova. MHC de classe 1 só apresenta antígeno para o linfócito TCD8. MHC de classe 2 apresenta antígeno somente para o linfócito TCD4. Por que que isso é extremamente importante? Acontece o seguinte. Aqui é o que a gente já tinha falado, né? Toda célula nossa apresenta MHC de classe 1. Então, MHC de classe 1 está presente em todas as nossas células nucleares. Quais são as únicas células que não têm MHC de classe 1, que a gente já falou hoje? Hemácia. Hemácia não tem núcleo. Então, hemácia não tem MHC. Plaquetas não tem MHC. Espermatozoide não tem MHC. Tá? Com isso, como elas não têm MHC, eles não apresentam antígeno. Vamos pegar aquele caso que eu comentei no nosso primeiro, segundo dia de aula por aí. Mulher tem espermatozoide? Eu não tenho espermatozoide, não. Né? Mulher não tem espermatozoide. Mas olha o que acontece. Durante uma relação sexual, um homem injeta nessa mulher, transmite para essa mulher um monte de espermatozoide. E esses espermatozoides, eles são bem-vindos nessa mulher. Inclusive, é graças a esses espermatozoides que ocorre a fecundação do óvulo, né? Por que que a mulher não rejeita o espermatozoide? O espermatozoide não é estranho para ela? Por que que ela não rejeita? Porque o espermatozoide não tem MHC. Então, não vai ter apresentação de antígeno do espermatozoide. E é por isso também que é que a gente comentou no início da aula de hoje. Por isso que é muito mais fácil fazer transplante de sangue, né, que é a famosa transfusão sanguínea, do que um transplante de órgãos. Porque hemácia não tem MHC. Entendeu, gente? Ou seja, né, toda célula nossa, com exceção dessas aqui, e plaquetas também não tem MHC. Então, toda célula nossa, com exceção dessas que não tem MHC de classe 1, mas toda célula nossa tem MHC de classe 1. Ou seja, qualquer célula nossa pode apresentar antígeno para o linfócito TCD8. Vamos lá? Qualquer célula nossa consegue apresentar antígeno para o linfócito TCD8. Vamos pôr aqui o CD8.
Entendeu? Vocês concordam comigo que qual que é o CD8, ele mata que tipo de célula que a gente comentou hoje no início da aula? O CD8, ele mata que tipo de célula? Alguém pode Células lembrar? tumorais? Exatamente. O CD8, ele mata células tumorais. O CD8 mata células infectadas por vírus, por exemplo, né? O CD8 mata célula infectada por vírus. E aí, vocês concordam comigo que qualquer célula nossa pode se transformar em uma célula tumoral? Vocês concordam comigo que qualquer célula nossa pode ser infectada por um vírus? Vocês concordam comigo? Então, se a gente tem uma célula nossa, vou pegar aqui uma célula nossa, uma célula qualquer. Vamos pegar um hepatócito. Vamos supor que isso aqui é um hepatócito. De repente, esse hepatócito, ele foi invadido por um vírus. Tá aqui, ó, o vírus da hepatite. Essa célula precisa morrer, não precisa? Como que o nosso sistema imune consegue morrer? Essa célula nossa, ela é nucleada e agora está infectada por um vírus. O que ela faz? Ela consegue produzir MHC de classe 1. E o que ela faz? Produz o MHC de classe 1. Ela vem aqui, ó, pega o MHC de classe 1, pega esse antígeno aqui do vírus, esse vermelhinho aqui, pega esse antígeno aqui, ó, e vai apresentar. Quando ele apresenta, ele vai apresentar aqui, ó, para os linfócitos T. Qual que é o linfócito T que vai conseguir matar essa célula? O CD4 ou o CD8? CD8. O CD8. Então, esse aqui é o linfócito T CD8. Aí, o que esse linfócito T CD8 faz? Esse linfócito T CD8 vem e reconhece esse estranho. Quando o linfócito T CD8 reconhece esse estranho, ele vem aqui, ó, e mata esta célula inteira. E aí, com isso, qual MHC que é esse aqui? Alguém sabe me falar qual MHC que é esse aqui? Esse aqui é MHC de classe 1 ou MHC de classe 2? O que vocês acham? Classe 1. MHC de classe 1. Então, toda célula nossa pode ter MHC de classe 1. Aí o MHC de classe 1 apresenta um antígeno, o linfócito CD8, ó, classe 1, CD8. E aí o CD8 consegue matar. Entendeu? Agora, e o MHC de classe 2? Onde que tem MHC de classe 2, gente? O MHC de classe 2, ele está presente, então, que é o MHC de classe 2, ele está expresso nas células apresentadoras de antígeno. Então, onde que tem MHC de classe 2? Na célula dendrítica, no macrófago, no linfócito B virgem. O que essas três células aqui têm em comum? O que essas três células têm em comum, gente, é que essas três células, como toda célula apresentadora de antígeno, né? Até um pouco isso, o que essas três células têm em comum? Não, vamos fazer diferente. Deixa eu mudar aqui. O que essas três células têm em comum? O que essas três células em comum, as três células, elas endocitam. Essas três células colocam o micro-organismo em uma vesícula. Então, as três células apresentadoras de antígeno, o antígeno fica em vesículas. O macrófago fica dentro do fagossoma. O linfócito B fica dentro do endossoma. E a célula dendrítica também fica dentro do fagossoma. Então, lembra quando eu desenhei lá nas células apresentadoras de antígeno lá? Não sei se vocês se lembram lá do meu desenho, né? Toda vez que eu desenhava a célula, eu desenhava a vesícula e desenhava o antígeno dentro da vesícula. Ou seja, o que a gente observa com isso? Que conclusão que a gente chega, né?
Quando o antígeno está dentro de uma vesícula, o que vai ser expresso aqui, ó, é um MHC de classe 2. Então, toda vez que for um APC, o que vai expressar vai ser o MHC de classe 2. Então, aqui, eu vou ter aqui, ó, deixa eu pôr aqui para vocês. Eu vou ter aqui, ó, um MHC de classe 2. Então, aqui eu vou ter um MHC de classe 2. Entendeu, gente? E aí, quem vai reconhecer o linfócito TCD8? Não, os auxiliares. Então, quem reconhece isso aqui, tenta lembrar lá do slide anterior, lá, né? Isso aqui vai ser reconhecido, ó, pelos linfócitos TCD4. Efetor, né? Aí o linfócito TCD4 vem, reconhece esse antígeno e ajuda o macrófago, ajuda a célula dendrítica, ajuda a célula B. Cansaram? Deu uma fritada aí? Eu falei que agora ia começar a ficar um pouco tenso. Já preparei vocês, né? Primeira vez que eu estou falando isso para vocês. Vou repetir muito. Então, uma coisa, vocês vão marcar, marca texto no caderno de vocês, porque vai estar na prova. MHC de classe 1. MHC de classe 1 só apresenta antígeno para o CD8. MHC de classe 1 só apresenta antígeno para o CD8. Por quê? Porque o antígeno, ele fica no citoplasma. O vírus fica no citoplasma. O tumor fica no citoplasma. O antígeno tumoral, ele não fica dentro de vesícula. O vírus, ele não fica dentro de uma vesícula. Ele penetra e cai direto no citoplasma, tá? Então, quando o micro-organismo, quando o agente infeccioso, quando o antígeno está no citoplasma, apresenta via MHC de classe 1 e o linfócito TCD8 que reconhece para matar essa célula. Quando o antígeno está dentro de uma vesícula, foi um APC. Aqui ou é um macrófago, ou é uma célula dendrítica, ou é uma célula B virgem. Somente essas três células que endocitam, somente essas três células que põem um antígeno dentro de uma vesícula, tá? Então, vai apresentar VMHC de classe 2 para o linfócito T, CD4. Isso, gente, eu vou passar aqui bem brevemente, que a nossa aula já está acabando, né? Mas isso aqui, como se diz, não brota do nada, não é que brota do chão, não é que eu estou mandando vocês decorarem isso. Isso tem uma lógica. Por que que isso acontece? Isso acontece, né? Então, isso aqui, ó, então bobeira aqui, ó. Isso aqui acontece porque tem um processo de processamento de antígeno dentro da célula. Então, o MHC de classe 1 apresenta para o CD8 por uma questão de morfologia, de estrutura. O CD8 só encaixa no classe 1, né? E ela só apresenta antígenos que estão no citoplasma. O MHC de classe 1, classe 2, só apresenta para o CD4. E o antígeno está em vesícula. Uma dica para vocês. O que vocês podem fazer para decorar isso? 2 vezes 2, 4. Tá? Mas eu confesso que eu não sou muito boa nesses negócios de decorar. Mas por que que isso acontece? Vou passar aqui bem rápido só para mostrar para vocês. Depois, na semana que vem, eu volto nessas aulas para a gente fazer a nossa revisão. Aqui é a nossa via de processamento de antígeno. Então, nós temos só 4 minutos, vou falar bem brevemente para vocês, mas na próxima aula eu volto nesse assunto. Quando o antígeno entra no citoplasma, por exemplo, aqui é um vírus, o vírus fica no citoplasma, né? Ele é processado por uma organela citoplasmática, que é o proteossoma. Então, é como se fosse um liquidificador, como se fosse um triturador. O vírus vai entrando na organela citoplasmática da célula nossa. E essa organela, esse proteossoma, vai fragmentando. E aí os peptídeos ficam no citossolo. O MHC, ele é sintetizado no retículo endoplasmático das nossas células. Ele é próprio, ele é nosso, né?
Então, esse MHC, ele encaixa aqui, ó, nesse peptídeo. O peptídeo que estava no citoplasma, ele entra no retículo endoplasmático através dessa proteína transportadora. E aí, ele sai sendo expresso na membrana e o linfócito TCD8 encaixa aqui, ó, o chave fechadura. Tá vendo aqui o chave fechadura? O CD8 ele tem que reconhecer tanto o peptídeo quanto o MHC. Agora, se o antígeno entra dentro de uma vesícula, igual aqui, ó, tá endocitando. Então, é o macrófago, a célula B virgem, a célula dendrítica. A célula dendrítica faz isso aqui. As células apresentadoras de antígeno fazem isso. Elas englobam. Quando elas englobam, o antígeno fica dentro de uma vesícula. Como ele está dentro da vesícula, ele não entra no retículo endoplasmático, como acontece aqui. Ele continua na vesícula. E aí, só na hora de ser expresso é que tem a fusão das vesículas e ele vai ser expresso na membrana da célula. Entendeu? Mas eu volto nisso posteriormente. Isso aqui é só para explicar por que o MHC de classe 2 só apresenta antígeno de vesícula. E por que o MHC de classe 1 só apresenta antígeno no citoplasma? Ai, cansei. Até eu cansei. Que é isso aqui que eu mostro para vocês. Tira foto disso aqui, escreve no caderno, prega no quadro, no quarto, na parede. Põe a tela do celular, tá? Que é isso aqui. Aquilo que eu expliquei era porque o antígeno, quando está no citoplasma, é via MHC de classe 1. E quando o antígeno está na vesícula, é via MHC de classe 2. Ai, ai. Tá ficando tenso? Se a senhora tá cansada, imagina a gente. Gente, mas eu já falei para vocês. No primeiro dia de aula eu já preparei. A Imuno tem disso. Os colegas que vão apresentar sobre transplante e sobre câncer, eles já estudaram sobre a MHC de classe 1, eles estudaram sobre MHC de classe 2, né? Então, às vezes, eles já têm um pouco de informação sobre isso. Mas o resto de vocês não. Hoje foi um pouco tenso, mas eu garanto que a próxima aula, quando eu falar novamente, porque eu vou repetir, quando eu falar novamente, vocês já vão entender com mais facilidade. Certo? Nossa aula acabou, né? Já deu aí, já são 9h25. Então, vou encerrar a aula, gente. Alguma dúvida, algum questionamento? Tá tudo tranquilo? Estamos a caminho. Tá a caminho. E na dúvida, eu também vou postar no YouTube, tá? Mas vai dar tudo certo. Semana que vem, eu já vou falar de novo de uma coisa que vocês já escutaram. Então, semana que vem vai ser mais fácil, eu prometo. Fiquem com Deus. Professora, semana que vem vai ser transplante, né? Câncer e transplante. Os dois. Ok. Tá? E uma aula antes da prova. Então, eu termino o MHC, a gente fala de câncer e transplante. Tá? Beijos. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Tchau.